sintonia com os céus, que Deus vai te dar uma direção definida, maravilhosa nesta noite. Mas, irmãos, o quarto carro de Deus é o carro do arrebatamento. Elias estava com Eliseu e Elias haveria de ser arrebatado. E diz a Bíblia, meus irmãos, que depois de andarem por 4, 5 cidades, onde Eliseu não largava Elias de jeito nenhum, por onde quer que ele fosse, finalmente Elias olhou por Eliseu: afinal de contas, por onde eu vou, você vem atrás de mim? O que você está querendo? Qual o seu pedido afinal? Eu queria tanto que eu desse uma porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Olha, Eliseu, esse negócio de porção dobrada do Espírito não é comigo, isso é com Deus. Mas olha, presta atenção, viu, Eliseu? Se você me ver quando eu for tomado de ti, assim vai acontecer. Senão você vai ficar do mesmo tamanho. E os dois estão andando e conversando. Dali a pouco o céu se abre, lá vem outro carro. Diz a Bíblia que vem uma carruagem celestial, e aquela carruagem com cavalos e carros de fogo veio descendo. Um redemoinho começou a operar e apanhou o profeta, e ele desapareceu nas alturas. Carro maravilhoso, é o carro do arrebatamento, é o carro que eu e você estamos aguardando, glórias a Deus. Dentro em breve, estes céus vão se abrir, e esses céus vão se entender, e dali a pouco o carro de Deus vai chegar. É o arrebatamento da igreja. Quando a igreja está aqui como peregrina e forasteira, ela vai sair daqui, porque ela não é daqui. A nossa cidade está no céu, quando aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Que maravilha se o carro chegasse agora, irmão. Já pensou se o carro do arrebatamento chegasse aqui agora? Sabe uma coisa, irmão? Ia ficar esse seu instrumento aí, ia ficar documento que está aqui no meu bolso, esse dinheiro que está no seu bolso ia ficaria o teu sapato, ficaria os teus pertences materiais, mas você não ficaria aqui, porque a igreja sairia daqui para encontrar com Jesus, gozar e eternamente estar na sua presença. Mas, meus irmãos, o último carro é o carro do poder do Espírito Santo. Deus deu uma visão para o profeta Ezequiel de tão maravilhosa, e a visão ela começa no capítulo 1 e só vai ter uma amplitude, uma revelação plena até chegar no capítulo 9 do livro do profeta Ezequiel. A princípio ele viu um fogo que girava, e à medida que girava, as cores iam alternando-se em 4, ora uma, ora outra, e assim por diante. E ele ficou prestando atenção: mas que negócio está girando? Aí ele percebeu que aquele fogo estava girando dentro de um carro com rodas tão grandes que, no dizer do profeta, até metia medo quando na visão ele viu aquele carro. E ele percebeu que chegou um homem vestido de linho fino, encostou no carro. E quando ele encostou, uma voz de cima disse para ele aqui embaixo: entra no carro, aciona o carro e passa com o carro no meio da cidade. E quando começar a passar no meio da cidade, enche a mão de brasa. Aquilo era: pega a brasa, joga no lado, pega a brasa e espalha a brasa sobre a cidade. E o carro saiu, irmãos, e quando começou a passar na cidade, o homem vestido de fino enchia a mão de brasa aqui, brasa para lá, e brasa para cá, e brasa para lá, e brasa para cá. Irmãos, aquele carro fala do poder do Espírito Santo. O homem vestido de fino é Jesus Cristo, nosso Senhor, e a voz que falou é a voz poderosa do Deus Pai. E eu queria dizer uma coisa: nesta noite, Deus quer passar com aquele carro de fogo aqui, brasa do céu. E sabe o que Jesus quer fazer, irmão? Ele quer jogar brasa ali para o irmão, ele quer jogar brasa para a irmã lá, ele quer jogar brasa lá na galeria. E quando as brasas de Deus começarem a cair nesse lugar, irmãos, quando a brasa de Deus cair sobre você, você vai começar a falar em línguas estranhas e mistérios com Deus. Deus tem um plano com a mocidade nesses últimos dias, e disse Deus: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos, eles terão sonhos, mas mancebos terão visões. Visões, glórias a Deus. E por que isso, irmão? Porque Deus quer levantar uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja que tem brasa do altar. Porque o diabo não está preocupado com igrejas frias, o diabo não está preocupado com igrejas mornas, com crente frio e com crente morno. O diabo está apavorado com a igreja que o fogo de Deus está aceso. Paulo estava na ilha de Malta, o navio tinha afundado lá, ele teve que nadar até aquela ilha. Chegou, irmãos, um frio tão grande, roupa molhada, e agora? Resolveram fazer uma fogueira.
para secar a roupa no próprio corpo, consequentemente se aqueceram um pouco. Era frio. Nós estamos agora em São Paulo em época de frio. Já dá para calcular um homem de roupa molhada no frio. E o fogo foi aceso. E todo mundo ali se esquentando. Mas sem lenha, fogo se apaga. Aí cada um era escalado, sair lá no meio do mato para buscar um galho, um graveto para manter o fogo aceso. E Paulo saiu de noite lá, na penumbra da noite, em busca de algum galho. Quando ele olhou assim, viu um galho e pensou, esse tá bom. Só que quando ele foi pegar, irmãos, tinha uma cobra debaixo. E a cobra grudou no braço de Paulo. E os nativos daquela ilha começaram a dizer, esse homem está marcado pela ira de Deus. Quase que morreu no navio lá, quando o navio naufragou. Depois quase morreu, como teve que nadar lá, afundou o navio até essa ilha. Agora chegou vivo aqui uma cobra venenosa dessa, morde o homem, vai dar uma tontura nele, vai fraquejar as pernas dele, ele vai cair e vai morrer. Mas o fogo estava aceso. Paulo chegou para a cobra, colocou por ali, ela morreu por ali e nada aconteceu, porque o fogo estava aceso. É assim na igreja, irmão. Igreja que o fogo está apagado e o inimigo entra, sente-se muito à vontade. Segure-se aí. Há lugares que ele canta, há lugares que ele toca, e pasmem, há lugares que ele sobe no púlpito e prega. Mas igreja onde o fogo de Deus está aceso, não. Ele entra, tem uma tocha ali, tem uma brasa ali, tem uma brasa aqui, tem brasa lá, tem brasa lá, e ele tem que sair. Jesus quer derramar brasas do altar aqui nesta noite. É uma reunião de jovens aqui, na sua maioria. E eu quero dizer aos irmãos que era um jovem como você. Com 18 anos e 3 meses levantei minha mão e aceitei Jesus como meu Salvador. Sem Deus, sem paz, sem esperança, viciado, dominado pelo esporte, jogador de futebol. Mas naquela noite eu levantei minha mão e entreguei minha vida a Jesus. Um mês depois, uma noite de vigília convocada, programada pelo pastor da igreja, eu estava na vigília. E lá pela madrugada, já era domingo, lá pela 1, 2 da madrugada, o pastor disse à igreja: irmãos, Jesus batiza com o Espírito Santo. E disse mais: se tem alguém que está crendo, nós vamos orar todos juntos aqui. E eu saí do meu canto, lá tinha um mês de crente, fiquei logo na frente, assim, dos primeiros. E encheu, irmãos, irmãs, moços, e começou a orar assim: glória a Deus aqui, aleluia, lá, glória a Deus, aleluia. E começou a aumentar, e glória, aleluia. Aquilo começou a ficar bom. Dali a pouco caiu brasa lá de cima. Jesus batizou uma irmã com o Espírito Santo. Daqui a pouco caiu brasa lá, o irmão foi batizado com o Espírito Santo. E eu, encostado no púlpito, comecei a orar: Jesus, me batiza também, Jesus. E dali a pouco o céu se abriu e caiu uma tocha lá de cima, bem em cima de mim. E quando caiu em cima de mim, eu comecei a falar em línguas estranhas e mistérios. O rosto foi parar no chão. E o pastor, vendo o movimento do Espírito Santo, deu um intervalo, assim, será uma hora ou coisa parecida, e começou depois a cantar os corinhos. E quando começou a cantar o corinho, lá pelo 4º corinho, me levantei falando em língua. Só que quando abri os olhos, os irmãos todos já tinham ido assentar. Eu estava de pé falando em língua, que só quem é batizado sabe como é maravilhoso. Aí o pastor de cima do púlpito olhou para mim lá embaixo e disse: Valdir, você vai pregar no culto ao ar livre hoje. Sabe o que aconteceu? Gelou tudo por dentro. Porque o rapaz acanhado pagava para não falar. E quando o pastor disse que eu ia pregar, eu raciocinei: primeiro, não sei falar. Segundo, tem acanhamento de falar. E eu fiquei no gelado, parei de falar línguas estranhas, fui no meu canto e fiquei, foi agitado. E o relógio corria, irmãos, naquele dia assim. Corria assim. 4 horas da tarde, o horário do culto ar livre, eu estou indo para aquela praça a pé. Cada passo que eu ia dando, ia dizendo lá dentro: Jesus, e agora? Não sei falar, Jesus, tem acanhamento de falar. Se eu não for lá de noite, o pastor me encontra na reunião e diz: por que você não veio? E se eu for, ele vai me dar oportunidade, Jesus. Que aflição. Cheguei na praça muito grande, parei lá na esquina. Os irmãos estavam lá no meio da praça. A reunião já tinha começado. Os irmãos já estavam tocando os seus instrumentos. O serviço de som já estava funcionando. A corneta estava pendurada lá na árvore. E eu pensava: vou, não vou. Depois de alguns minutos de hesitação, eu resolvi: eu não vou. Não tenho coragem. Mas eu queria participar da reunião. E eu queria descobrir uma maneira. Aí, uns 30, 40 metros onde estavam os irmãos, tinha uma banca de jornaleiro.
encostada numa árvore com uma fresta de 10 a 15 centímetros. E eu raciocinei: eu vou ficar atrás da banca, de vez em quando dou uma olhadinha pela brecha, deixo eles lá, de lá eles não me vê, e esse negócio que o pastor disse que eu vou ter que pregar vai ficar para outro dia. E eu estou atrás da banca, de vez em quando dou uma olhadinha lá. Aí o irmão com o microfone na mão começou a dizer assim: agora nós vamos ouvir o testemunho por um jovem. Ele está muito alegre. Faz algumas semanas que ele se entregou a Jesus. E agora a palavra está com o irmão Valdir. E só tinha um Valdir naquela igreja que era eu, irmãos. Quando ouviu meu nome, eu me assim, os irmãos de lá estavam olhando para cá, como que dizendo: como é, irmão? Vamos vir aqui com a gente? Levei um susto. Jesus, e agora me descobriram. E o coração começou a bater assim, eu perdi até o controle, fui lá, abri a rodinha, entregaram o microfone na minha mão, e o microfone tremia, irmão. Jesus, o que eu faço? Eu não sabia, eu estava apavorado. E eu fiquei assim, não sem saber, e sem iniciativa nenhuma, e os segundos passando. E olhei para o irmão assim, estava olhando para mim, fiquei mais acanhado ainda. Aí eu raciocinei: Jesus, eu vou fechar os olhos, não vejo ninguém olhar para mim. E fechei os olhos. Só que quando eu fechei os olhos, eu abri a boca e comecei a falar. Sabe o que aconteceu, irmão? Quando eu comecei a falar, Deus pegou a torneira lá em cima, começou a abrir assim, mandava para cá, eu punha para lá. Vinha de lá para cá, eu punha para lá. Aí ele começou a abrir, foi abrir. Aí eu falava. É glorioso ser batizado com o Espírito Santo. Quando terminei de falar, entreguei o microfone, fiquei ali junto com os irmãos, agradeci a Deus, abri meus olhos porque eu queria ver o resultado, já estava na hora do apelo. Aí saiu um senhor lá, que não era crente, que estava no meio do povo, veio até onde estava, bateu no meu ombro e disse: moço, eu cheguei nessa praça muito doente, mas naquela hora que você abriu a boca, eu fui curado naquela hora. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Receba nesta noite brasa de Deus na sua vida. Irmãos, o que mais me maravilha, entre outras coisas, quando eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos, é o poder do Espírito Santo na igreja, irmão. Vamos recordar? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim: sereis cheios do Espírito Santo. No capítulo 2 diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 3 diz que Pedro e João estão diante do sinédrio, cheios do Espírito Santo. No capítulo 4 a igreja estava sendo perseguida, e os irmãos resolveram orar em determinado lugar. A oração foi tão poderosa que até tremeu o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 5, o irmão Pedro está dirigindo o culto, cheio do Espírito Santo, e até Ananias e Safira morreram por mentirem a Deus. No capítulo 6, os diáconos estão cheios do Espírito Santo. No capítulo 7, Estevão está pregando cheio do Espírito Santo. No capítulo 8, a cidade de Samaria ficou cheia do Espírito Santo. No capítulo 9, Paulo foi cheio do Espírito Santo. No capítulo 10, na casa de Cornélio, irmãos todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 11, Barnabé foi cheio do Espírito Santo. No capítulo 12, na casa de Maria, mãe de João Marco, eles estavam cheios do Espírito Santo. No capítulo 13 de Antioquia, estavam cheios do Espírito Santo. No capítulo 14 em Debe, cheio do Espírito Santo. No capítulo 15 da primeira convenção da igreja, cheios do Espírito Santo. No capítulo 16 em Filipe, cheio do Espírito Santo. No capítulo 17 em Atenas, cheio do Espírito Santo. Capítulo 18 em Corinto, cheio do Espírito Santo. Capítulo 19 em Éfeso, cheio do Espírito Santo. Capítulo 20 em Troas, cheios do Espírito Santo. Capítulo 21, 22, 23 em Jerusalém, cheios do Espírito Santo. Capítulo 24, 25, 26 em Cesareia, cheios do Espírito Santo. E no capítulo 27, Paulo está viajando no navio, cheio do Espírito Santo. No capítulo 28, ele está na ilha de Malta, cheio do Espírito Santo. Cheio. Receba a tua brasa nesta noite, irmão, irmã. Receba o poder de Deus. Comece a falar em línguas estranhas. Receba a renovação, receba o céu, receba a graça, receba talento, receba a virtude, receba
aleluia. Vai abrindo o coração que a brasa vai cair sobre você. Vai abrindo o coração que Jesus vai te visitar aí. Vai abrindo o seu coração que Jesus ainda cura enfermidade. Vai abrindo o seu coração que ainda Jesus batiza com o Espírito Santo. Vai abrindo o coração que Jesus ainda renova. Vai abrindo o coração que Jesus ainda dá dons espirituais. Vai abrindo o coração que Jesus ainda dá visão. Vai abrindo o coração que Jesus ainda dá cantos espirituais. Essa igreja é pentecostal. Essa igreja nasceu com fogo. Essa igreja cresceu com fogo. E o fogo de Deus está dela, por ela, com ela, veio dela. Está aqui, o homem vestido de filho está aqui, as brasas estão aqui para cair. Receba a tua brasa, irmão, receba a tua brasa, irmão, receba a tua bênção. Abra o seu coração, glorifica a Deus, exalte a Deus, dá vitória a Deus, abra tudo para Deus. Deixa Deus operar em você, com você, por você, para você. Com a permissão do pastor da igreja, fiquemos de pé por um momento. Abra o coração, irmão, porque Jesus vai te visitar. Abra o coração, porque Jesus batiza com o Espírito Santo. Abra o coração, porque Jesus cura enfermidade. Abra o coração, porque Jesus ainda dá dons espirituais. Abra o coração, porque ele dá visões. Essa igreja é pentecostal. Os anjos de Deus estão aqui. A glória de Deus está aqui. O carro de fogo está aqui. A bênção de Deus está aqui. Deixa Deus visitar você, falar com você, operar em você, dar vitória para você, dar vitória, unção, graça e confirmar a chamada dele na sua vida. Glorifica a Deus, glorifica a Deus agora, glorifica a Deus. Esqueça do problema, esqueça da luta, esqueça da dificuldade. Abra aqui para Deus, deixa Deus fazer uma obra com você. É o encerramento dessa reunião, é o último dia da festa. Ele quer falar com você, ele quer operar em você, ele quer encher de poder você, ele quer dar dons para você, ele tem um plano para você, ele tem uma chamada para você, ele tem um trabalho para você. Aleluia, as brasas do carro já estão caindo. As brasas do carro já estão caindo. Deixa cair sobre você também. Você na tua tem casa para todo, tem poder para todo, tem libertação para todo, tem vitória para todos. Com a permissão do pastor da igreja, eu quero fazer um convite nesse momento. Quem sabe nesse auditório haveria alguém que não é crente, que ainda não tem esta paz, não tem esta alegria, não tem este gozo, esta felicidade, esta paz que inunda a nossa alma. Pois eu queria dizer para você que Deus quer te dar esta paz também. Ele quer salvar a sua vida. O carro de Deus está estacionado aqui, a porta está aberta, tem lugar para você, há perdão para você, há paz para você, há gozo para você, há libertação para você.
uma pessoa que não é crente e gostaria de receber a oração da igreja que aqui está, se porventura houver, eu pediria a gentileza de você levantar a mão aonde você está, porque nós queremos orar por você e apresentar você diante de Deus agora. Glória a Deus, a igreja está orando em espírito. Se houver entre os presentes uma pessoa que não é crente, você dê um sinal com a sua mão, porque nós vamos orar por você. Ou se você por qualquer razão não quer levantar a sua mão, venha aqui na frente, porque nós queremos orar por você agora, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja está orando em espírito. Haveria entre nós uma pessoa que não é crente? Se houver, levante a mão comigo, por favor. Aonde você está? Deixa Deus fazer a obra por você. Rompa com o teu acanhamento, rompa com a tua timidez. Verifica aí, meu amado irmão, se ao teu lado houver uma pessoa que não é crente, acanhado, indeciso, indecisa, fale com ele, fale com ela, ajude ele, ajude ela, traga ele, traga ela aqui na frente, porque nós queremos orar agora no nome maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho. Se houver uma pessoa que não é crente, dê um sinal com a mão, traga a pessoa aqui na frente. Se houver alguém que não é, glória a Deus, nós queremos orar por você. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para o seu coração. Ele conhece você, sabe qual é o seu problema, sabe qual é a sua luta, sabe qual é a sua dificuldade. Você veio aqui nesta noite, talvez convidado por alguns dos nossos irmãos, mas você veio aqui porque aprove a Deus falar a você nesta noite muita coisa que você precisava ouvir, porque Deus quer fazer algo na sua vida. Portanto, antes que nós façamos um outro apelo, eu queria perguntar: haveria entre nós uma pessoa que não é crente e gostaria de receber a oração da igreja, recebendo Jesus? Glória a Deus, aqui estão chegando algumas pessoas. Eu pediria até mesmo lá na galeria, meu amado irmão, minha amada irmã, verifica do teu lado. Às vezes a pessoa está acanhada, está indeciso, está indecisa. Você sabe o que fazer, você sabe o que falar, você sabe como falar. Traga ele aqui, traga ela aqui. Venha em nome de Jesus, venha como você está, venha com o teu problema, venha com a tua luta, venha com a tua dificuldade. Deus te aceita assim, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Aqui estão chegando mais pessoas, aqui está vindo uma jovem. Eu vou pedir uma jovem que acompanhe esta jovem que está chegando aqui na frente. Ajude aí, irmão, ajude, glória a Deus. Você que não é crente, moço, moça, meu Senhor, minha Senhora, Deus tem um plano para você. Deus te chama para uma vida nova. O carro de Deus está estacionado aqui agora. Amanhã eu não sei se ele vai ficar estacionado. Amanhã ele pode estar com a porta fechada. Amanhã ele pode desaparecer desse lugar. Mas hoje Deus escancarou a porta, porque você está aqui. Porque Deus não quer que você se perca. Porque Deus quer perdoar os teus pecados. Porque Deus quer te dar paz. Porque Deus quer te dar alegria. Porque Deus quer te dar felicidade. Venha para Ele, venha para Jesus, venha para aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Venha para aquele que debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens para serem salvos que não seja Ele. Venha para Jesus, deixa o teu lugar, rompa com o teu acanhamento. Você não está fazendo compromisso comigo, conosco, você está fazendo compromisso com aquele que está olhando para você. É Deus que quer te ajudar, é Deus que quer te abençoar, é Deus que quer te libertar. Venha em nome de Jesus. Continue orando em espírito, irmãos. É uma guerra nesta hora, o inferno trabalha, mas o Espírito de Deus está trabalhando aqui também nesta noite. Glórias a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Venha, ajude agora. Oração em espírito agora, irmão. Ore em espírito. Ninguém sai do seu lugar, a não ser por motivo de absoluta necessidade ou para conduzir uma pessoa aqui na frente. É a hora que a igreja está orando. É a hora que Jesus quer salvar. É a hora que essas almas estão adentrando no carro de Deus para serem salvas por Deus. Se houver mais alguém, não se acanhe.
Se há um momento do culto que nós não temos pressa, é o momento do apelo, porque a porta do carro abriu-se, está escancarada, e Deus está dizendo: entre hoje, entre agora, amanhã pode ser muito tarde. Eu disse aqui no meu testemunho que eu pregava tão alegre um dia como preguei hoje. Uma hora depois eu estava deitado na mesa do hospital, dado como morto. A nossa vida é assim. Hoje tem saúde, amanhã não tem. Hoje está vivo, amanhã não está mais. Veio agora porque o carro de Deus estacionou aqui agora. E Deus quer que você entre, porque Deus tem lugar para você também. Se tiver alguém que está desviado aqui, você que afastou, quem sabe, dos caminhos do Senhor, volte para Jesus agora. Volte nesta noite, volte nesse momento, volte antes que seja tarde demais. Oh, glória a Deus, a igreja continue orando em espírito. Mas eu quero fazer uma pergunta e vou terminar com ela. E ao fazer essa pergunta, não é para pôr ninguém em dúvida, mas é para tirar a dúvida. E eu só faço essa pergunta quando eu sinto de Deus de fazer, e vou fazê-la agora. Não importa quem você seja, não importa a sua posição, o seu título, importa a resposta desta pergunta de Deus para você agora. E a pergunta é: você tem a certeza que é salvo? Você tem a certeza que se você morrer agora, o seu corpo que é pó, em pó se tornará, e a tua alma, o teu espírito vai no paraíso ter com Jesus na glória? Ou se Jesus vier agora, que você vai ser arrebatado a encontrar Jesus nos ares para eternamente estarmos na sua presença? Ou se ele vier agora, você tem a certeza que vai ser arrebatado? A pergunta foi feita, você já tem a resposta. E se houve uma interrogação, saia do seu lugar e venha aqui na frente agora, em nome de Jesus. Vem. Se pairou dúvida, sai do seu lugar e venha aqui agora, hoje, nesse momento. Não importa quem você seja, não importa se o seu pai está aqui, sua mãe, seu noivo, sua noiva, seu namorado, sua namorada, seu filho, sua filha. Mais do que ele, ela ou eles, Deus está olhando para você, esperando posicionamento, definição da sua parte. Se houver, venha, porque hoje Deus tem algo para fazer na sua vida. Turabacassi, alabaxuriana. Oh, labalabaxalabacate, obasemicanda, alabahaia. Alabaxure, venha. Eu não sei o que foi que Deus falou, ou para quem ele falou. Eu sei que a pergunta foi feita. É o encerramento desse grande encontro aqui do setor de Jardim Ângela. E isso vai ficar marcado na sua vida como uma definição que você tomou diante de Deus. Porque Deus está esperando você. Deus quer fazer algo por você. Mas venha já, venha logo, venha imediatamente. Venha para Deus. Não transfira para amanhã. Não deixe para fazer amanhã o que Deus está te pedindo para fazer agora, nesse momento, em nome